Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Jesus. Deus, em teus braços é o nosso descanso. Aleluia.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Ó Senhor, em meio às crises e dificuldades, Senhor, em teus braços é o nosso descanso. Queremos confiar em Ti plenamente, de todo o coração. Aleluia. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Aleluia, Jesus. Queridos, esse também é um momento muito importante da igreja, porque é um momento onde você pode manifestar a sua fidelidade, o seu amor. Você, como membro, como parte do corpo de Cristo, você tem responsabilidades, você tem compromissos com o Senhor, com a igreja. As portas da igreja, do prédio da igreja estão fechadas, mas o seu coração não está fechado. E você sabe que, independente dos cultos estarem suspensos e todas essas questões que nós estamos vivendo agora, você sabe perfeitamente que a igreja tem compromissos, a igreja precisa honrar com seus compromissos. Então eu convido você a manifestar a sua fidelidade, o seu amor por meio dos dízimos e das ofertas. E você pode ofertar, nós vamos colocar aqui no vídeo as contas da igreja, e você pode fazer o seu depósito na conta da igreja. Mas eu quero também abençoar a sua vida, orar pelas suas finanças. Vocês sabem quantas pessoas estão nesse momento passando por um tempo difícil, pessoas que trabalham no comércio, pessoas que estão com as suas atividades financeiras completamente paradas, e nós como igreja precisamos socorrer essas pessoas, abençoá-las. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós não somos uma empresa religiosa. Honre ao Senhor com todos os recursos e com os primeiros frutos das tuas plantações. Os seus celeiros ficarão plenos e cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Nós cremos na fidelidade, no compromisso do Senhor para com você também. Ame ao Senhor, confie nele e ele te abençoará. É o que diz a palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela situação financeira desse país. Oramos pela igreja, pelos irmãos que estão, ó Deus, com suas vidas paradas, estão com suas vidas financeiras paradas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para prover esses irmãos, prover por meio da igreja, prover por meio de irmãos, prover por meio da família, de forma sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda falência no meio da igreja, nós repreendemos, ó Deus, toda falta, nós repreendemos toda a miséria no meio do nosso povo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salva.
de livre sou. Graça e paz, amém, queridos? Queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite e, de uma forma especial, declarar para o seu coração, declarar para a sua família, declarar para a sua casa, sua vizinhança, que o Senhor reina, Ele vive. Amados, a despeito de tudo que está acontecendo aqui nesses dias, é preciso que a gente se lembre que nós temos um Redentor. A Bíblia tem várias histórias de vários personagens que passaram por crises, passaram por dificuldades, por lutas e desafios muito grandes. Mas a despeito de todos esses desafios, a despeito dessas lutas, dessas crises, dessas dificuldades, essas pessoas se voltaram para o Senhor. Sabe qual é a decisão mais importante que nós precisamos tomar nesses dias? A decisão mais significativa, mais sensata que a gente pode ter nesses dias? É se voltar para o Senhor. Isso é muito importante. A palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, é o texto que eu gostaria de compartilhar com você, com sua família. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora na sala, ou talvez você esteja assistindo sozinho, você e Deus aí na frente do computador. Eu não sei aonde você está agora, no celular talvez, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está contigo e Ele vai ministrar ao seu coração a palavra, vai ministrar a vida de Deus, vai trazer para o seu coração todo o conhecimento, toda a graça, todo o poder, tudo aquilo que é necessário para que você possa ter uma semana abençoada, uma semana próspera e sem o temor do mal. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, e esse tempo é importante para que você possa realmente firmar a sua fé. Então abra sua Bíblia comigo, lá em Gênesis 6, e nós vamos meditar nesse tempo, no dia de hoje, na noite de hoje. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e totalmente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos nessa noite como igreja, nas nossas casas. Fazemos das nossas casas agora o nosso refúgio, a nossa guarida. Provérbios 27, 12 diz que o homem prudente vê o mal e ele foge do mal. Mas o imprudente, ele vê o mal e ele segue adiante. Pai, em nome de Jesus, nós não somos imprudentes, somos a tua igreja que respeita as autoridades, a tua igreja que se submete às leis que são para nossa proteção. Por isso nós oramos nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor traga a tua palavra e a tua revelação em cada casa, em cada monitor de TV nessa noite. Pai, que os irmãos, sejam eles da comunidade da graça ou não, que estão agora ouvindo a sua palavra, que eles possam recebê-la no seu coração. É o que nós oramos nessa noite e pedimos em nome de Jesus, que a boa mão do Senhor ministre ao coração do teu povo, da tua igreja, esperança e paz. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus.
Essa é uma história muito interessante, porque a história de Noé sempre mexe com a gente, porque fala de um tempo muito especial da vida na terra, e tudo indica que os antediluvianos eram seres maiores, eram seres mais fortes, mais robustos, e a Bíblia usa o termo nefilins, que significa no nosso português gigantes. Então, tudo indica que a vida na terra antes do dilúvio era uma vida muito diferente da vida hoje, porque se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos encontrar algumas informações importantes, e a primeira delas tem a ver com o procedimento, tem a ver com a conduta do homem na terra. E que procedimento é esse? De que conduta nós estamos falando? Então, no verso 3, diz assim, do capítulo 6 de Gênesis: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Olha que coisa interessante, porque se nós pensarmos que os homens antes do dilúvio, ou antediluvianos, o termo, né, que você mais prefira, então se nós pensarmos que esses homens, o ser humano antes do dilúvio, ele era diferente do ser humano hoje, ele tinha uma estatura maior, ele tinha um corpo maior, talvez por isso ele conseguia, né, viver 300, 400, 500, 600 anos. A Bíblia fala que o ser humano, no tempo antes do dilúvio, ele era diferente, ele tinha uma estrutura diferente, ele era maior, ele era mais forte, ele era mais robusto, o seu corpo era um corpo diferente. Então, talvez por conta da estatura do homem antediluviano, né, antes do dilúvio, das pessoas que viviam antes do dilúvio, talvez por conta da sua estatura, por conta da sua robustez, essas pessoas elas se envaideceram. Tudo indica que o ser humano antes do dilúvio, ele tinha uma estatura maior, ele era, né, considerado como gigante na terra. A gente não tem bem certeza dessa estatura, talvez 3 metros, 3,5 metros, é o que mais ou menos a Bíblia indica a respeito dos gigantes, até por conta do próprio Golias, que nós vamos ver depois, o filisteu Golias, que nós vamos ver depois lá em Davi, né, lutando contra Davi. Era um homem de grande estatura, um homem que intimidava, imponente, um guerreiro imponente. Então, você vai ver que essas figuras, esses homens eram, na verdade, resquícios, né, justamente do homem pré-diluviano, do homem antediluviano, antes do dilúvio. Então a Bíblia fala que nos tempos de Noé, antes do dilúvio, o homem ele era diferente, ele tinha uma estatura diferente. Por causa disso, talvez ele se corrompeu. Talvez seja o mesmo espírito que esteja operando aqui, que operou no coração de Lúcifer. Ele era bonito, ele era formoso, ele era o anjo querubim ungido, o único da sua espécie, e a Bíblia diz que achou-se orgulho, ele, por causa da sua formosura, por causa da sua capacidade, por causa do seu poder, ele se corrompeu, e a gente vê aqui que por causa da perversidade do homem, o Senhor diz, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra e ele vê aqueles homens, ele vê a perversidade no coração do homem, ele vê a vaidade no coração do homem, Deus se entristece. A melhor tradução aqui é: entristeceu-se o coração de Deus por haver feito o homem, por ter feito o homem. Então a Bíblia diz que por conta dessa perversidade, por conta dessa conduta do homem, o coração do Senhor se entristeceu. Essa é a melhor tradução. O coração do Senhor se entristeceu por ter feito o homem na terra. Essa expressão, arrependeu-se, a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então, essa tradução não é a melhor tradução é: o coração do Senhor se entristeceu por haver feito o homem na terra. E o que Deus fez? Então Deus, olhando para a terra, viu que toda a humanidade, toda ela, se você for observar o verso 6, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação
dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Você pode imaginar toda a terra, todos os homens da terra, as mulheres, as crianças, todas as pessoas que haviam na terra, o coração dessas pessoas se inclinou, na verdade, sempre e somente para o mal. Essa foi a percepção de Deus a respeito do homem, e por conta disso, Deus resolveu destruir o homem da face da terra. Mas olhando para a terra, como diz a palavra do Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Olhando para a terra, Deus viu um homem, Deus viu uma família, Deus viu o coração de Noé. E como era o coração de Noé? A Bíblia diz, no verso 9, que Noé era um homem justo, íntegro e temente a Deus, andava com Deus. Era um homem íntegro entre o povo da sua época e andava com Deus. Bom, isso é muito importante porque foi o que Deus viu. Deus olhando para a terra, olha para a terra e ele vê o quê? Perversidade, maldade e iniquidade no coração das pessoas. Mas olhando para Noé, olhando para a casa de Noé, ele viu um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Você sabe que muitas vezes o meio é uma influência poderosa para as pessoas. Muitas pessoas são influenciadas pelo meio que vive. E é interessante que Noé, ele não se deixou levar pelo meio. Noé não se corrompeu. Noé não olhou para trás. Noé não disse assim, está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo a mesma coisa, está todo mundo andando pelo mesmo caminho, está todo mundo fazendo. Então não tem jeito, todo mundo se perdeu, se corrompeu. Por que eu vou ser só a única vela acesa? Por que eu vou ser a única luz? Por que eu vou ser só o farol? Só eu sozinho eu não vou conseguir. Mas Noé não pensou assim. Noé pensou que ele era a luz de Deus. Noé entendeu o propósito de Deus. Noé entendeu o seu papel naquela geração. Ainda que tenha só você na sua casa, ainda que tenha só você nesse bairro, ainda que tenha só você nesse condomínio, só você nesse apartamento, mas continue firme, continue brilhando, continue sendo a luz do Senhor nessa terra, continue sendo a esperança, continue sendo a voz profética, continue sendo a graça, continue sendo a palavra de Deus, continue sendo o farol do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o Senhor olha dos céus para a terra e ele vê um justo, ele vê um único justo, a Bíblia diz que o coração do Senhor se compadece. Amados, Deus não é injusto, Deus não vai tomar todo mundo pela mesma coisa. Ele consegue discernir o justo do ímpio, ele consegue discernir o bem do mal. Deus consegue olhar para os corações das pessoas e enxergar e ver dentro do coração das pessoas. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Noé, a Bíblia diz que o Senhor olhou para o coração de Noé e o que Deus viu, Deus se agradou. Por isso o Senhor, ele levantou então uma estratégia. Por isso Deus deu a Noé uma estratégia e Deus poupou a vida de Noé. Sabe, amados, que é importante nesses dias entendermos que nós somos a expressão de Deus nessa terra. Você, preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha o que está acontecendo, olha como o mundo está se movendo. O mundo inteiro, meu irmão, está agora guardado, o mundo inteiro está agora dentro de casa. As pessoas estão dentro das suas casas, estão preocupadas a respeito do que está acontecendo na terra. Pastor, será que isso é um castigo de Deus? Será que isso é a mão de Deus pesando na terra? Amados, preste atenção, nós vivemos num mundo caído, então vírus, pestes, bactéria, doença, todas essas coisas estão na terra, nós estamos sujeitos a essas coisas. Eu não entendo isso como um castigo de Deus, porque se fosse um castigo de Deus, e a Bíblia diz que em todo o Antigo Testamento, quando o Senhor estava castigando o ímpio, quando o Senhor estava punindo o ímpio, ele poupava os seus filhos. Preste atenção nas pragas do Egito, olha para o Egito, olha para a Bíblia, olha para o passado, para de falar besteira, para de atribuir o mal a Deus. Amados, Deus não é responsável pelo coronavírus, Deus não é responsável
por um acidente, Deus não é responsável por um meteoro que cai do céu e atinge a casa de alguém, ou por um raio que caiu do céu. Para com isso. Olha, cuidado com essas atribuições de um Deus vingativo, de um Deus que está punindo a terra. Amados, Deus ele pune, Deus ele castiga, Deus ele disciplina, mas é sempre para trazer para o caminho, é sempre para trazer de volta. Que história é essa de que Deus botou esse câncer para que a pessoa possa se voltar para ele? Isso não é bíblico, meu amado. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. O que isso significa? O mesmo Deus do passado que cuidou daquele povo no deserto, o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus que quando aquele povo lá no tempo dos juízes, eles se rebelavam contra o Senhor, a Bíblia diz que eles eram entregues nas mãos dos inimigos, mas depois, quando eles se arrependiam, o Senhor se voltava para eles. Esse é o nosso Deus, é o Deus que está aberto. Então nós precisamos entender nesse tempo que essas predições, essas profecias de que Deus está castigando a terra, de que Deus está punindo a terra. Olha para Lucas. Lucas diz o quê? Que nos últimos tempos aconteceriam o quê? Terremotos, fomes, epidemias. A Bíblia fala sobre isso, Lucas 21:11. Se você olhar para o texto, está lá. Então, na verdade, Deus não precisa punir a terra não, meu amado. A terra já está sendo punida desde o dia da queda, desde quando Adão pecou, a terra se tornou um lugar maldito. Você precisa ter essa consciência. A terra não é mais o nosso habitat natural. Deus não planejou o homem para ficar na terra, numa terra amaldiçoada, numa terra que desse abrolhos, espinhos, numa terra que para que pudesse trabalhar, cultivá-la, tivesse que ser trabalhoso, tivesse que ser difícil. Deus não planejou isso para a gente. Isso foi resultado do pecado. A terra se tornou maldita. A terra se tornou um ambiente estranho para nós. A terra se tornou um habitat difícil para nós. Então, quando nós olhamos para o passado e vemos o povo de Deus pecando, eles eram entregues aos seus inimigos, eles estavam longe de Deus, era como se eles se afastassem da proteção de Deus. E o pecado faz isso. E é interessante que quando eles se voltavam para o Senhor então os abençoava, os perdoava, o Senhor os guardava, o Senhor os livrava do mal, o Senhor levantava líderes, homens poderosos naquela terra para liderá-los e conduzi-los em segurança naquele tempo. E olha que coisa interessante. Agora, nesse período do dilúvio, nesse período onde Deus determina no seu coração destruir o homem, porque o homem, toda a humanidade, toda a terra, ela se tornou ímpia, perversa, toda a humanidade, toda a terra. Esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Não, amados. Quantas igrejas, quantas pessoas estão agora nas suas casas clamando, buscando ao Senhor? Quantos corações agora nesse momento estão se dobrando, estão se voltando para Deus, estão se arrependendo? Quantas pessoas estão agora nesse momento parando as suas vidas, parando essa loucura que estavam vivendo? Vocês acreditam que há pessoas que moram no mesmo andar, no mesmo prédio, no mesmo corredor e não se conhecem, mas agora, por conta desse tempo, por conta do coronavírus, por conta desse vírus maldito que está assolando as nações, está assolando o Brasil, as pessoas estão mandando mensagens umas para as outras: olha, vamos orar, vamos tirar um tempinho para a gente buscar a Deus juntos, você aí na sua casa e eu aqui na minha. E elas então ligam o áudio do telefone, elas fazem uma conferência, elas se reúnem, elas vão para as varandas, elas cantam. Agora mesmo nós recebemos um vídeo tremendo do pastor Carlos Bezerra Júnior. Ele mandou para a gente um vídeo, colocou no grupo dos pastores da Comunidade da Graça, mostrando a favela lá no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, eles cantando, adorando ao Senhor, porque Ele vive, eles adorando, botaram lá a música do Fernandinho e começaram a louvar, a clamar ao Senhor. Que coisa linda, é de arrepiar, vendo aquele povo tão sofrido, aquele povo que passa tanta dificuldade, um povo tão humilhado, se voltando para o Senhor. Sabe o que o Senhor quer? Que as casas nos condomínios de Alphaville, as casas nos condomínios ricos dessa cidade, da nação, também se voltem para o Senhor.
Esse é o tempo que toda a terra precisa se voltar para o Senhor. É um tempo onde as pessoas estão se aproximando, revendo valores, revendo conceitos. É um tempo onde as pessoas estão agora preocupadas umas com as outras. Você está vendo o nível de solidariedade que está acontecendo no mundo? Como as pessoas estão preocupadas umas com as outras? Aqui mesmo na igreja, nós paramos tudo, paramos os cultos, obedecemos às autoridades, mas a igreja está preocupada com as necessidades das pessoas. E nós estamos levantando uma equipe de homens e mulheres para estarem orando, para estarem clamando, para estarem juntando mantimentos, porque pode haver necessitados entre nós, pode haver pessoas que não têm dinheiro para comprar comida, porque parou tudo, parou o comércio, né? As pessoas não estão indo para as ruas, elas não estão comprando, não estão vendendo, as lojas fecharam, os shoppings fecharam, as igrejas fecharam, mas o nosso coração não pode se fechar para o Senhor. E nós precisamos nos lembrar que há irmãos necessitados entre nós. Agora a igreja vai mostrar o coração de Jesus. Agora a igreja vai mostrar o caráter de Jesus. Agora a igreja, ela está sendo desafiada a mostrar a generosidade de Jesus. Tem muita gente preocupada com a arrecadação da igreja, com a queda da arrecadação. Não vai abrir, não vai fechar a igreja, não vai terminar os cultos, não vai encerrar os cultos, porque estão preocupados com isso. Essa não deve ser a nossa preocupação. A preocupação de Deus é com pessoas. A preocupação do coração de Deus é como está o necessitado, como está o aflito, como está aquele que necessita na igreja. Essa é a preocupação de Deus e essa é a nossa preocupação também. Por isso você está sendo desafiado e sendo confrontado com a generosidade do mundo. Perceba que as pessoas estão se preocupando com os vizinhos. Elas estão se preocupando. Tem muita gente ainda que não entendeu, a ficha não caiu. Que está correndo para os mercados, está correndo para as farmácias, comprando todo o gel que pode, comprando tudo. Não é isso. Ei, calma. Espera aí. Esse é um tempo que Deus quer ver o que está no nosso coração. Os tempos de crise, os desafios, as dificuldades, os tempos difíceis servem para revelar o coração das pessoas. O coração da igreja, o coração dos líderes. Como é que está o coração das pessoas? Então, Deus olha para a humanidade. A humanidade está corrompida. Mas Deus olha para Noé. E o que acontece com Noé? Noé é destruído também? Noé vê sua casa sendo inundada, seus filhos sendo levados pela enxurrada. É isso que acontece na palavra? É isso que a palavra nos diz? Não. Não foi isso. A palavra nos diz que o Senhor deu a Noé uma estratégia. E que estratégia foi essa? Construir uma arca. A Bíblia diz que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, versículo 11 de Gênesis 6, se você está com sua Bíblia aberta aí, deixa ela aberta. A Bíblia diz assim, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido em sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 130 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros de altura. E Deus foi dando a estratégia. E ele diz: eis que vou trazer águas sobre a terra, dilúvio, para destruir, debaixo do céu, toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Coisa tremenda. Meu coração chega a se emocionar, porque
Quando nós olhamos para esse texto e vemos as pessoas perdidas, muitas vezes perdidas na violência, perdidas e longe de Deus, nós lembramos que nesse tempo Deus tem uma aliança com a igreja. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Deus tem uma aliança com a igreja, com você. Deus tem uma aliança com a sua família. Deus tem uma aliança com a sua casa. Deus tem aliança com seus irmãos. Amados, Deus é Deus de aliança. Deus é um Deus que Ele olha para a terra, Ele consegue discernir todo o espírito de violência, toda a maldade, toda a perversidade no coração das pessoas, mas Ele também consegue discernir um povo que anda no seu caminho, um povo que anda com Ele, um povo que busca, um povo que o adora. Então, nesse tempo, qual é a nossa conduta? Qual é o nosso chamado como igreja? Qual é o chamado do Senhor? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas. E a promessa é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diferente desse tempo de Noé, que a aliança envolveu apenas Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, a aliança hoje é com a igreja. E o Senhor está dizendo que nós temos um chamado para chamar essa geração que está distante dele para perto do seu coração. A aliança do Senhor hoje é com a igreja. E o que Ele fala na sua palavra? A minha casa, a casa do meu Pai, tem muitas moradas. Amados, o espaço é grande, o reino de Deus é diferente da arca. Nós estamos numa aliança melhor, numa aliança mais completa. Preste atenção no que a palavra diz, o que o Senhor Jesus disse. Ele disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: irei para meu Pai e vos prepararei lugar. Mas o Senhor está dizendo que na casa do Pai dele tem muitas moradas. E esse é o nosso chamado agora, de olhar para o mundo, de olhar para os nossos vizinhos, de olhar para as nossas famílias, para os nossos parentes, para os nossos amigos, e dizer para eles que a aliança é para eles também, que o Senhor está aberto para eles também, que a casa do Pai é para eles também, tem muitos cômodos, é grande, que eles podem vir, que o Senhor está esperando. Então nós temos agora um grande desafio. Você, meu irmão, tem um grande chamado de falar para essas pessoas que estão com medo, estão preocupadas com o coronavírus, estão preocupadas com a peste, estão preocupadas com a mortandade, dizer para elas que agora é tempo de voltar para a casa do Pai, que agora é tempo de olhar para a igreja. A igreja é um lugar de refúgio, não a igreja 4 paredes, mas eu falo dessa comunhão dos santos, eu falo dessa experiência de ter Jesus como Senhor, de ter Jesus como nosso irmão mais velho, que está nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando do mal. A igreja, essa comunidade dos santos, a igreja é esse povo que foi chamado para fora do mundo, mas que não saiu do mundo, porque a missão dela, da igreja, desses irmãos, é no mundo, é buscar o mundo, é buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós temos um grande desafio de olharmos agora para o mundo e dizer para elas: olha, o Senhor está chamando, a igreja somos nós queremos ter comunhão com vocês, se arrependam, voltem-se para o Senhor. O mundo está aberto, as pessoas estão abertas, elas estão desejando o Senhor. É tempo agora, amados, de nós abrirmos as portas da arca e dizer: venham, porque o Senhor está chamando, venham, porque o Senhor está aqui, venham, porque o Senhor quer abençoar vocês, venham, porque o Senhor quer perdoar os pecados de vocês, venham, porque o Senhor quer guardar as famílias de vocês, venham, porque o Senhor é bom, venham, porque Ele livra, venham, porque Ele é refúgio, venham, porque Ele é poderoso, venham, porque Ele é o guarda de Israel, venham, porque Ele é o Senhor dos senhores, venham, porque debaixo das suas asas
há proteção, há provisão, há amor, há cuidado, há vida e vida abundante. Em nome de Jesus, abra seu coração, olha para as pessoas que estão no mundo, a porta da arca está aberta e o Senhor quer que nós convidemos as pessoas para que elas possam entrar e viver em segurança. A igreja é essa arca, a comunhão dos santos é essa arca, a vida de Deus que flui na igreja. Agora mesmo na sua casa, talvez você esteja vendo um vizinho desesperado, preocupado. Fala para ele da arca, fala para ele do Senhor, fala para ele do reino, fala para ele da comunhão, da vida que o Senhor tem na igreja. A Bíblia diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Talvez você esteja se perguntando assim, mas pastor, o que Deus vai fazer com um velho como eu? Como Deus pode usar um velho como eu? Oh, querido, Deus não vê você como um velho. Ele é um ancião de dias. Deus vê você como uma árvore frutífera. Deus vê você como instrumento dele. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. É necessário que você entenda, meu irmão, não importa a idade que você tenha, talvez você já seja um idoso, é necessário que você olhe para as pessoas do mundo e saiba que o Senhor quer usar a sua vida para trazer proteção, para trazer provisão e cuidado para com aquelas pessoas. Tem muita gente que está aberta, que está querendo entrar na arca, que está com o coração desejoso. E talvez você esteja pensando, mas eu sou velho, como é que as pessoas vão me dar ouvidos? Elas vão crer, porque elas vão ver a vida de Deus na sua vida. Elas vão crer em você, elas vão crer na sua palavra. Elas vão crer no seu testemunho, elas vão crer no seu amor, elas vão crer como você, elas vão ver através de você um Jesus maravilhoso, lindo, que está convidando todos, vinde benditos de meu Pai. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Elas estão cansadas, as pessoas estão cansadas. Então chegou o tempo de você pensar, eu sou velho, mas se o Senhor usou a vida de Noé com 600 anos, eu que tenho 70, 50, 60, sei lá, 80, Ele pode usar a minha vida também, Ele vai usar. Então não permita que a idade intimide a ação, impeça a ação de Deus através de você. A Bíblia diz que no dia que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias depois, nesse mesmo dia, as fontes das águas, das grandes profundezas de águas, jorraram e as comportas do céu se abriram. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós temos tempo ainda. As coisas estão se tornando mais difíceis. Veja como as coisas estão, né? O mundo está se movendo agora. Veja como as coisas estão ficando difíceis. Mas ainda há tempo. Nós ainda temos tempo para dizer para os nossos amigos, dizer para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, que a arca é um local de segurança, está aberto. Diferente de Noé, sua família, o Senhor hoje usa a nossa vida, a sua vida, a igreja, para trazer outras pessoas. Trazer as pessoas que estão abertas, desejosas do Senhor. Queria encerrar essa palavra nessa noite, dizendo algo para você. Algo que está lá em Gênesis 8:15. E Deus diz assim, e a palavra de Deus diz assim: então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, e as aves e os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair, para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Esse tempo vai passar, esse isolamento vai passar.
Noé também ficou isolado. Ficou 1 ano, mais de 1 ano na arca. Mas o tempo do isolamento chegou. Deus mandou Noé sair da arca, e povoar e multiplicar. Interessante que Deus, ele recomeça. A vida de Noé é um recomeço da vida na terra. E ao sair da arca, a Bíblia diz que Noé fez um altar dedicado ao Senhor. Tomando alguns animais puros, ofereceu-os em holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia, jamais cessarão. Essa é a promessa de Deus. Não se preocupe, coronavírus não vai destruir a terra. Não vai. Deus prometeu aqui que nunca mais Ele iria destruir a vida humana na terra. Porém, esse é um tempo que nós precisamos aproveitar para que, após a saída da arca, a saída do isolamento, nós sejamos adoradores, mais comprometidos com Deus, mais dedicados ao seu altar. Sejamos maiores, mais fortes, mais dedicados. Essa é a palavra do Senhor nessa noite, para a sua vida. Essa é a palavra do Senhor. Deus quer que você saia da arca. O corona vai passar, o dilúvio vai passar, e é necessário que nós saiamos da arca com um novo coração. Um coração que crê que o Redentor vive. Um coração disposto, um coração que está voltado para o Senhor. Um coração que crê naquele que vive. Ele vive. O Senhor vive. Ele se levantará. Queridos, a despeito de tudo que nós ouvimos hoje à noite, a respeito da perversidade do homem, de como estão as pessoas nesse tempo. Você já reparou que as pessoas estão numa vida louca, tão distantes de Deus? Elas se esqueceram do Senhor. E a respeito do que nós ouvimos hoje à noite, sobre Noé e sua família terem sido guardados na arca do Senhor, essa é uma palavra que traz esperança para o nosso coração. Sabe, queridos, é importante nós pensarmos nesse momento e colocarmos a nossa vida diante do Senhor e refletirmos a respeito dessas questões que nós ouvimos, a respeito de toda a conduta do homem, da perversidade do homem, de como as pessoas estão tão distantes do Senhor. E é importante que nós nos voltemos para o Senhor nesses dias e possamos crer, que você creia que o seu Redentor vive, que por fim Ele se levantará para guardar a sua família, Ele se levantará para abençoar as nações. Deus não é um Deus dos evangélicos somente, amados, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é o Senhor de toda a terra, e é importante nós pensarmos no que nós ouvimos nessa noite, no que nós ouvimos a respeito de como está o ser humano, de como está o homem, e de como o Senhor também guardou a família de Noé, como o Senhor guardou a vida de Noé dentro daquela arca. Sabe qual é a arca hoje que o Senhor está guardando? A sua vida, a sua nação, que o Senhor deseja guardar a vida das pessoas e todas as nações, é a sua igreja. Vamos adorar o Senhor, vamos profetizar sobre esta nação que o nosso Redentor vive. Aleluia! Oh, Ele vive! Ele é poderoso! Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vive, o nosso Redentor vive. Enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu cegado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Jesus. Não há temor de peste, de praga, em nome de Jesus. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vivo está e a vida do Senhor transborda por meio da igreja, transborda nessa terra, Senhor, transborda no meio dos ímpios, transborda no meio daqueles, ó Deus, que estão com seus corações temerosos. Pai, o Senhor vive e há esperança no nosso coração. Deus, nós não temeremos, não recuaremos, somos a igreja que avança, somos a igreja que prevalece. A tua palavra diz, é a verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso, Senhor, nós damos ordem. O coronavírus e toda doença, toda peste há de recuar na nossa nação. Há um povo que ora, há um povo que clama, há um povo que profetiza. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essa nação e declaramos que o Senhor vive e todo vírus e toda peste e toda praga há de recuar em nome de Jesus. Aleluia! Ele vive, aplauda ao Senhor. Ele vive, aplauda na sua casa, aplauda no meio da sua família. Ele vive, ele vive, ele vive, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, que você tenha uma noite abençoada, que a sua família seja guardada pelo Senhor, uma semana de paz e de prosperidade, sem temor no seu coração, mas com fé, que Ele vive e que Ele reina na sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, alegria e paz na sua casa, em nome de Jesus, aleluia.